Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprofundar e consolidar a compreensão dos conceitos vistos nas videoaulas anteriores, através da prática de exercícios. Aqui eu vou abrir um primeiro parêntese. Vocês podem perceber ali que está parte 1. Por quê? Eu separei um conjunto de exercícios e vi que se eu trabalhasse eles todos em uma videoaula, a videoaula ia ficar muito extensa. Então eu resolvi fragmentar esse conjunto em duas partes. Vamos ver na videoaula de hoje a parte 1. Um outro detalhe muito importante é que vocês vão perceber, e eu espero que percebam isso o quanto antes, que vocês não vão conseguir ter um aprendizado adequado de programação se vocês ficarem apenas tentando entender as soluções que eu vou gerar para os exercícios. O que eu estou dizendo com isso? Que eu vou sempre colocar alguma imagem de transição entre a apresentação dos enunciados e a apresentação da solução. O objetivo é que vocês saibam o momento que devem pausar o vídeo, tentar solucionar o exercício e depois, conseguindo ou não obter uma resposta, assistir o restante da videoaula. Por que eu estou falando isso? A minha experiência, né, eu já estou nisso há muito tempo, eu comecei a minha carreira como professor em 2006, eu percebo que muitos alunos acabam não tendo sucesso no aprendizado de programação por conta desta abordagem, tá? Então é extremamente necessário que vocês tentem chegar à solução de vocês para os exercícios. Por que eu digo isso? Porque mesmo que você não atinja a solução, ou seja, não consiga concluir a construção da sua solução, os passos que vão lhe levar até esse ponto que você atingiu vão permitir que vocês tenham uma compreensão mais profunda da solução apresentada. Tá certo? Então vamos aos exercícios da nossa videoaula de hoje. O enunciado, então, do primeiro exercício que nós vamos trabalhar na nossa videoaula de hoje é o seguinte. Construa um pseudocódigo para representar um algoritmo que efetue a multiplicação de dois inteiros quaisquer. Tempinho para vocês. Vamos lá. Ao invés de já apresentar a solução diretamente, eu gostaria de recordar com vocês os passos necessários para a construção de um algoritmo que nós vimos na nossa última videoaula. Então, primeiramente devemos ler atentamente o enunciado do problema, compreendendo-o e destacando os pontos mais importantes. Depois, definir os dados de entrada, ou seja, quais dados serão fornecidos. Na sequência, definir os dados de saída, ou seja, quais dados serão gerados depois do processamento. Seguindo adiante, definir o processamento, ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para estes cálculos. O processamento é responsável pela elaboração dos dados de saída com base nos dados de entrada. Também precisamos definir as variáveis necessárias para armazenar as entradas e efetuar o processamento. Por fim, devemos elaborar o algoritmo, finalizando com testes efetuados sobre o mesmo. Tá bom? Lembrando que essas etapas não precisam seguir a ordem que eu apresentei, mas aqui eu dou uma sugestão de uma sequência que vai permitir que vocês consigam gerar soluções válidas. Vamos então aplicar, estes passos. Acho que eu posso até deixar eles aqui apresentados. Então vamos aplicar os passos. Ao lermos o enunciado, percebemos que o que deve ser feito? Deve-se efetuar a multiplicação entre dois inteiros quaisquer. Tá certo? Quais seriam os dados de entrada? Os valores inteiros. Qual vai ser o dado de saída? Ou seja, o que vai ser gerado após o processamento? O resultado da multiplicação, não é isso? Qual será o processamento, Ou seja, quais cálculos serão efetuados e quais as restrições para estes cálculos? Efetivamente, a gente vai solicitar o multiplicando e o multiplicador, efetuar a multiplicação e apresentar o resultado desse processamento. Só que o processo de multiplicação não traz nenhuma restrição, então a gente não precisa se preocupar com as restrições. Se fosse, por exemplo, uma divisão, sabemos que não podemos ter o divisor igual a zero, porque senão isso vai gerar uma indeterminação. Mas no caso da multiplicação, não temos restrições. Tá certo? No caso das variáveis, eu vou precisar de uma área de memória para armazenar o multiplicando e uma área de memória para armazenar o multiplicador. Então, eu vou precisar de duas variáveis. Posso também ter uma a mais, onde eu vou armazenar o resultado
da multiplicação, para depois, né, apresentá-lo na saída padrão. Por fim, vamos à elaboração do algoritmo. A parte de teste eu vou deixar a cargo de vocês, né? Então, posteriormente, vocês podem se valer do Visualg, que nós vimos na nossa videoaula anterior, né? E testarem essas soluções que eu apresento, bem como as que vocês vão gerar. Primeiro, a gente viu, né, a estrutura geral para construirmos um algoritmo representado por pseudocódigo. Então temos a palavra reservada algoritmo, depois uma constante caractere que vai dar nome a esse nosso algoritmo. No caso, eu estou dando o nome exercício 1.1. Depois temos a palavra reservada var para começarmos a sessão de declaração de variáveis. No caso, eu vou me valer de 3 variáveis inteiras para resolver o problema. Estas com identificadores respectivamente sendo N1, N2 e res. Poderia dar outros nomes, poderia ter, por exemplo, multiplicando, multiplicador e resultado, tá certo? Mas aí eu abreviei isso, coloquei a N representando o número, então número 1, número 2 e resultado, sendo res, tá bom? Com a palavra reservada início, eu fecho a seção de declaração de variáveis e dou início à declaração de comandos. Qual o primeiro comando que eu vou colocar? Vou ter um escreva para solicitar ao usuário que ele digite o multiplicando inteiro, tá certo? E aí o meu próximo comando é leia N1. Então eu vou ler, através da entrada padrão, um valor para a variável com identificador N1. Na sequência tenho mais um escreva, agora solicitando ao usuário que digite o multiplicador inteiro. Na sequência, tenho o meu leia N2, então vou ler o valor do multiplicador e armazenar na variável N2. Agora, tenho a operação de atribuição, então vou consultar na memória o valor da variável N1, multiplicar pelo resultado da consulta em memória do valor da variável N2. O resultado da avaliação dessa expressão vai ser armazenado na variável com identificador res. Na sequência agora eu tenho um escreva e aí eu vou apresentar a constante caractere resultado da multiplicação, dois pontos, espaço, na saída padrão, meu monitor, e depois consulto o valor da variável res e apresento no monitor. Tá bom? Por fim, tenho minha palavra reservada, fim algoritmo, identificando o fim do meu algoritmo. Tá bom, pessoal? Como eu mencionei anteriormente, existem N possibilidades para podermos gerar um algoritmo que venha a atender o enunciado proposto. Vamos ver então agora uma solução, né, alternativa à que foi vista anteriormente. Então, palavra reservada ao algoritmo, como de costume, né, no início do meu algoritmo eu sempre vou ter ela presente. E depois a constante caractere, nesse caso eu estou dando o nome exercício 1.2, já que é a resposta para o primeiro exercício e a segunda, né, variante das respostas que eu vou apresentar. Por fim, var, iniciando a sessão de declaração de variáveis. Vou me valer então só de 2 variáveis nessa solução. Na anterior eu tinha 3, né? Essas vão ter identificador N1 e N2 respectivamente. Ambas serão variáveis do tipo primitivo inteiro. Com a palavra reservada início, eu finalizo a sessão de declaração de variáveis e dou início à sessão de comandos. Solicito ao usuário que forneça um valor, né, para o multiplicando, este valor deve ser inteiro. Faço a leitura para N1, com escrevo, então, apresento a constante caractere, digite o multiplicador inteiro, dois pontos, espaço, e aí com o leia N2, eu vou receber, através da entrada padrão, um valor para minha variável N2, que vai representar o meu multiplicador. Agora, eu já tenho escreva diretamente, eu não vou fazer, né, a atribuição do resultado da avaliação da multiplicação em uma posição de memória. Eu já vou para o escreva, onde eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere resultado da multiplicação, dois pontos, espaço, e depois eu tenho uma expressão aqui no meu escreva, que é uma expressão aritmética, que será avaliada e o resultado da obtenção da avaliação vai ser apresentado na saída padrão. Tá certo? E aí, por fim, eu tenho o meu fim algoritmo, que é a palavra reservada que indica o final do meu algoritmo. Vamos para mais uma variante de algoritmo para resolver o problema em voga. Então, como de costume, palavra reservada algoritmo, constante caractere, que vai dar nome ao algoritmo, nesse caso, exercício 1.3, var para dar início à minha sessão de declaração de variáveis, vou ter 2 variáveis,
N1 e N2, respectivamente, são os identificadores. Ambas variáveis vão ser do tipo inteiro. Aí só para a gente lembrar, né, não mencionei anteriormente, mas os meus identificadores devem ser separados por vírgula. Quando eu acabar com a minha lista de identificadores que vão representar variáveis do mesmo tipo primitivo, eu ponho 2 pontos. E aí, na sequência, a palavra reservada que vai identificar o meu tipo primitivo. Palavra reservada início, finalizando a seção de declaração de variáveis e abrindo a seção de comandos. Aqui então eu tenho dois escrevas, né, e vou apresentar duas constantes caracteres que juntas vão representar a solicitação do valor do multiplicando e do multiplicador, dizendo que ambos devem ser inteiros. Na sequência, eu só quero deixar claro que eu posso usar no Leia mais de um identificador, e aí N variáveis podem ser lidas, né? De acordo com a quantidade de identificadores que eu colocar ali. Então, nesse caso, eu tenho uma lista com 2 identificadores. O comando vai fazer com que o primeiro valor fornecido no teclado pelo usuário vá para a posição de memória identificada por N1 e o próximo para a variável N2. Tá certo, pessoal? Por fim, tem o meu escreva, e aí eu vou apresentar, né, resultado da multiplicação vai ser, né, o resultado da avaliação da expressão N1 vezes N2. Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Bom, pessoal, aqui temos mais uma proposta de solução para o exercício 1. Como de costume, começo meu algoritmo com palavra reservada algoritmo, depois uma constante caractere que vai dar nome ao algoritmo. Nesse caso, eu coloquei exercício 1.4, já que é a quarta variante de solução para o exercício 1. Depois, palavra reservada var, dando início à minha seção de declaração de variáveis. Vou ter, então, duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores, respectivamente, N1 e N2. Aqui eu quero só fazer uma ressalva, né? Eu não costumo fazer isso porque vai ampliar o número de linhas do algoritmo e aí pode fazer com que ou a fonte fique muito pequena para apresentar a solução em um único slide, ou precise fragmentar a solução apresentando parte em um slide, parte no próximo, que eu acho que não é muito eficiente do ponto de vista do ensino-aprendizagem, apesar de saber que algumas vezes é inevitável, né, em função da complexidade do algoritmo, eu ter que me valer de mais de um slide. Mas vamos lá. Se eu quiser, eu posso declarar uma variável por linha. Então eu poderia ter ali N1, 2 pontos inteiro, na próxima linha N2, 2 pontos inteiro. Tá certo? Tenho agora então minha palavra reservada início, finalizando a seção de declaração de variáveis e dando início à seção de comandos. Meus primeiros comandos vão ser esses dois escrevas, né, para apresentar ao usuário a solicitação do que eu quero que ele forneça através da entrada padrão. Então, vou apresentar para ele a seguinte mensagem: digite o multiplicando e em seguida o multiplicador, ambos inteiros. Como eu leio ali, então, faço a leitura dos dois valores, né? N1 e N2. Então, o primeiro valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão vai ir para a variável N1 e o segundo para N2. Então, né, lembrando, posso ter N variáveis sendo lidas no mesmo leia, tá certo? Normalmente eu não faço isso porque a gente vai ver, né, com o avançar da complexidade dos nossos problemas, que é interessante eu fazer uma validação da entrada. E aí eu leio isoladamente para poder validar. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Tenho então agora uma variante de como eu posso apresentar na saída padrão o valor resultante dessa minha avaliação. Então o que eu estou fazendo nesse meu escreva? Eu consulto o valor da variável N1 na memória e apresento na saída padrão. Depois eu vou apresentar a constante caractere asterisco, dando a entender que é uma multiplicação, né? Depois eu consulto o valor em memória da variável N2 e apresento na saída padrão. Aí eu apresento a constante caractere igual e eu vou avaliar então a expressão aritmética N1 vezes N2 e apresentar o resultado desta avaliação na saída padrão. Por exemplo, se o usuário fornecesse o valor 3 para a variável N1 e o valor 5 para a variável N2, o que nós teríamos como resultado desse meu último escrevo aqui na saída padrão? Ia aparecer o valor 3, asterisco 5, igual a 15. Tá certo, pessoal? Por fim, então, minha palavra reservada, fim algoritmo. Finalizando o meu algoritmo. Bom, vamos então para o segundo exercício da nossa videoaula de hoje. O enunciado do mesmo é o seguinte: gere um pseudocódigo que aplique um desconto de 30% sobre o valor de um produto recebido como entrada
e retorne o resultado da manipulação na saída padrão. Um tempo para vocês. Vamos lá então. Então vamos seguir aqueles passos que foram apresentados no início da nossa videoaula, né? Então, primeira coisa, ler atentamente o enunciado. Então o enunciado me diz que eu vou receber o valor de um produto, devo aplicar um desconto de 30% nesse valor e apresentar na saída padrão o resultado dessa manipulação. Bom, entendi então o que eu devo fazer, aí eu vou agora partir para quais são as minhas entradas. O valor do produto, não é isso? Qual é a saída ou as saídas que eu vou gerar? O valor do produto após a aplicação do desconto. É isso? Qual o processamento que deve ser feito? Eu vou solicitar ao usuário o valor do produto, faço a leitura do valor do produto, aplico o desconto sobre o valor do produto e apresento esse valor com desconto na saída padrão. Tá bom? Quantas variáveis ou quais variáveis eu vou precisar para resolver esse problema? O valor de um produto tende a ser o quê? Um valor real, vocês concordam? Então, eu vou precisar de uma variável real, já que todo o valor que eu recebo através da saída padrão eu preciso armazenar em memória. Então, eu vou precisar de uma variável real para armazenar o valor do produto. Posso me valer de uma variável a mais, onde eu vou armazenar o valor do produto após aplicar o desconto. E aí, eu apresento, então, o valor dessa variável na saída padrão. Eu vou adotar essa abordagem. Então, vamos agora para a elaboração da solução. Então, como de costume, vou dar início pela minha palavra reservada algoritmo, né? E uma constante caractere que vai dar nome ao meu algoritmo. Então eu vou nomeá-lo como exercício 2.1. Por quê? Porque essa vai ser a primeira variante que eu vou apresentar para a solução para o meu exercício 2. Palavra reservada var, dando início à sessão de declaração de variáveis. No caso, eu vou utilizar duas variáveis reais com identificadores respectivamente valor e resultado. Palavra reservada início, que vai finalizar a minha sessão de declaração de variáveis e dar início à minha sessão de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é o que? A solicitação para o usuário do que ele deve fornecer. Então eu vou ter um escreva, né, que vai apresentar a constante caractere entre com o valor do produto. Tenho a minha operação lay agora, que vai receber um valor através da entrada padrão e armazenar na variável valor. Na sequência, vou aplicar, né, o desconto de 30% sobre o valor do produto. O resultado da avaliação dessa expressão vai ser armazenado na variável resultado. Por fim, tem o meu escreva agora, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere valor com desconto de 30%, dois pontos espaço, e aí eu vou consultar o valor da variável resultado e apresentar na saída padrão. Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham desenvolvido a solução de vocês no visual, né, testado, e agora possam vir a testar também a solução que eu estou apresentando. Então vamos para uma solução alternativa para o nosso exercício 2. Como de costume, começo com a palavra reservada algoritmo, depois a constante caractere que vai dar nome ao meu algoritmo, nesse caso, exercício 2.2, já que é a segunda variante de solução para o exercício 2. Palavra reservada var, que dá início à minha seção de declaração de variáveis. Na mesma linha que eu tenho var, eu já posso declarar uma variável. Nesse caso, a única variável que eu vou me valer nessa solução, que vai ser do tipo real e com o identificador valor. Tenho agora então palavra reservada início, que dá fim à minha seção de declaração de variáveis e vai dar início à minha seção de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é a solicitação, né, de uma entrada por parte do usuário. Então apresento na saída padrão a constante caractere entre com o valor do produto. Na sequência tem o meu leia, né? Então vou receber um valor através da entrada padrão e armazenar na variável valor. Na sequência aplico o desconto e notem, né, eu posso sobrescrever o valor contido na variável valor. Então consulto aqui o valor da variável, multiplico por 0,7, aplico, né, o desconto de 30% e o valor obtido da avaliação dessa expressão é armazenado na variável valor. Então sobrescrevo o que eu tinha na variável. E agora, então, eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere o valor com desconto de 30%, dois pontos, um espaço, né? E aí sim, eu apresento o valor da variável valor. Notem que eu tenho aqui 2.6, 2.2. Eu comentei sobre isso lá quando nós vimos o comando
escreva. Mas agora eu posso deixar isso mais claro. Então, o primeiro ali, 2.6, está indicando que vão ser reservadas 6 colunas para apresentar o valor desta variável, né? Então, tenho ali, né, a representação através desses tracejados aqui. Então, tenho ali 6 traços, representando as 6 colunas. Depois, 2.2. Lembre-se, valor é um valor real. Nossa moeda é utilizada com 2 dígitos de precisão, né? Tudo bem que temos exceções, por exemplo, imposto de gasolina, mas via de regra, vamos utilizar 2 dígitos, né, para representar as nossas moedas lá, né? Nossos valores monetários. Então, se a gente fizer isso, então significa o quê? Que as duas últimas colunas, ou as colunas mais à direita, vão ser reservadas para os dígitos que vão vir após o ponto. E aí eu tenho ali a minha terceira coluna, da direita para a esquerda, onde vai ficar o ponto. E aí eu tenho outras 3 colunas. Então estou reservando uma área para representar valores até R$ 999, tá certo? Se porventura eu precisar de mais colunas, não há problema, ele vai expandir, mas no mínimo ele vai reservar essa área. Então, por exemplo, se eu recebo o valor do produto e ao aplicar o desconto de 30%, eu vou ter como resultado o valor R$ 19,99, ele vai ficar apresentado desta forma. Então, como o R$ 19,99 vai usar só 5 colunas, né? Lembrando que o ponto ocupa uma, a gente está vendo ali, né? Eu vou ficar com essa primeira coluna livre, já que eu vou alinhar à direita. Tá bom, pessoal? Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Mais uma solução alternativa para o exercício 2. Como de costume, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao meu algoritmo. No caso, 2.3, já que vai ser a terceira variante para o meu exercício 2 de solução. Palavra reservada var, dou início à sessão de declaração de variáveis, né? Logo após o var eu já posso fazer a declaração de uma variável nessa mesma linha. Eu estou declarando a variável valor, né, com o identificador valor, que é do tipo real. Palavra reservada início, finalizo a sessão de declaração de variáveis, vou dar início à sessão de comandos. Começo, né, com escreva, solicitando ao usuário que entre com o valor do produto. Faço a leitura do mesmo, ou seja, vou receber um valor através da entrada padrão fornecido pelo usuário e armazenar este valor na variável com identificador valor. Por fim, vou apresentar agora na saída padrão a constante caractere valor com desconto de 30%, né? E agora, nesse escreva, eu faço o quê? Ó, faço o cômputo do valor após a aplicação do desconto de 30% e apresento esse valor na saída padrão, reservando 6 colunas para tal e determinando 2 dígitos de precisão para o valor. Tá bom, pessoal? E agora, então, tenho palavra reservada fim algoritmo. Finalizando o meu algoritmo. Bom, pessoal, vamos então ao enunciado do nosso terceiro exercício da nossa videoaula de hoje. Faça um pseudocódigo de um algoritmo que receba 4 notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas. Tempo para vocês. Bom, pessoal, uma compreensão adequada do nosso enunciado nos leva a perceber que precisamos então receber 4 notas, devemos fazer a média aritmética entre essas 4 notas e o resultado deste cômputo deve ser apresentado na saída padrão, certo? Quais vão ser então as minhas entradas? Os valores das 4 notas, né? Qual vai ser a minha saída? A média aritmética entre essas 4 notas. Qual é o meu processamento? Eu devo então solicitar ao usuário as notas, fazer a leitura das mesmas e depois apresentar o resultado na saída padrão. Quais variáveis eu vou precisar? Nesse caso, eu vou optar por utilizar 5 variáveis. Uma variável para armazenar cada nota e uma para armazenar a média calculada. Então vamos agora, pessoal, à elaboração do algoritmo. Como de costume, eu começo pela palavra reservada algoritmo, seguida da constante caractere que dá nome ao algoritmo, neste caso específico, exercício 3.1. Depois, palavra reservada var, que dá início à sessão de declaração de variáveis. Então tenho ali a declaração das minhas 5 variáveis, né? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média, são os identificadores destas, todas do tipo primitivo real, já que eu vou ter notas do tipo 7,3, né? 7.3 para ser mais preciso. Palavra reservada é início, então dando fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é um escreva, né? Informando ao usuário
que ele deve entrar com a primeira nota, então apresentando a constante caractere entre com a primeira nota no meu monitor. Depois tem um layer, vai ler o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar na variável com o identificador nota 1. E assim eu sigo, né? Mais um escreva solicitando agora a segunda nota e eu faço a leitura para a variável nota 2. Apresento então na saída padrão a constante entre com a terceira nota, faço a leitura do valor para a nota 3. Apresento então para o usuário a solicitação da nota 4, faço a leitura do valor fornecido através da entrada padrão para a variável nota 4. De posse desses valores, então, agora eu vou ter uma operação de atribuição, onde eu faço o cômputo da minha média aritmética e armazeno o resultado da avaliação da expressão na variável média. Aqui eu quero só chamar a atenção para a necessidade dos parênteses. Lembrando então da precedência que eu tenho dos meus operadores, se eu não colocar os parênteses, eu vou estar armazenando na variável média o somatório da nota 1, da nota 2, da nota 3 e de 1/4 da nota 4. Tá bom, pessoal? Pois primeiro vai ser feita a divisão da nota 4 por 4 para depois a soma dos 4 valores ser feita. Então a obrigatoriedade dos parênteses para, né, essa expressão funcionar. Eu poderia ter expressões alternativas, por exemplo, eu poderia colocar em média o resultado da soma de nota 1 dividido por 4, mais nota 2 dividido por 4, mais nota 3 dividido por 4, mais nota 4 dividido por 4. Mas eu não vejo eficiência em trabalhar dessa forma. Tá bom, pessoal? Agora, então, eu tenho o escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere, a média aritmética entre as notas. E eu tenho mais um escreva agora que vai apresentar fornecidas e um espaço. E aí sim, ó, eu vou apresentar a minha média. Nesse caso aqui, eu estou reservando 5 colunas e vou apresentar a nota com 2 dígitos de precisão. Então, provavelmente as notas vão variar de 0 a 10. E aí eu tenho 2 dígitos de precisão na nota que eu vou apresentar. Por que de 0 a 10? Porque, né, o meu valor máximo é 10, então eu vou ter 2 dígitos, o ponto, ocupando a terceira coluna, e 2 dígitos de precisão, ocupando as outras 2 colunas dentre as 5 reservadas. Tá bom, pessoal? Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Bom, pessoal, vamos a uma variante de solução para o nosso exercício 3. Antes de apresentar a proposta de solução, eu quero só deixar um detalhe claro. Eu normalmente utilizo os exercícios não só para praticar os conceitos vistos, mas também uso para aprofundar a compreensão do que foi visto. Então, muitas vezes eu apresento soluções alternativas que fazem com que você amplie a visão sobre soluções possíveis para problemas em geral. Tá? Nesse caso mesmo aqui, essa solução ela visa otimizar a utilização de memória. O que eu quero dizer com isso? Eu vou utilizar a menor quantidade de variáveis possíveis para resolver esse problema. Ah, professor, eu sempre devo ter isso em mente? Não se preocupem com isso agora. Tá? Eu quero deixar claro que a otimização dessa área de memória para a proposta desta disciplina, ela nem é viável. Tá? Mas eu já desde o início gosto de fomentar em vocês essa curiosidade por gerar soluções mais eficientes. No caso, essa solução aqui, quando comparada com a anterior, ela é mais eficiente do ponto de vista de utilização de memória, já que eu vou me valer do número mínimo de variáveis. Aí eu pergunto para vocês, qual a quantidade mínima de variáveis que vocês acham que são necessárias para a gente poder resolver o problema anterior? Pensem aí. Vamos então para a minha proposta de solução. Como de costume, palavra reservada algoritmo, e a minha constante caractere, que vai dar nome ao algoritmo, nesse caso, exercício 3.2. Palavra reservada var, que vai dar início à seção de declaração de variáveis. Na minha solução, eu vou me valer só de 2 variáveis para resolver o problema. Tá? Com identificadores, respectivamente, nota e média, e ambas são do tipo primitivo real. Início, fechando a seção de declaração de variáveis. Bom, vamos lá. Nesse exercício eu vou introduzir um conceito que vai ser muito utilizado por vocês, que é o que a gente chama de acumulador. Então posso ter uma variável onde eu vou acumular valores com somatório, tá certo? Então no caso eu vou utilizar média como acumulador. E aí eu vou inicializar a variável com 0. Aí vocês podem se perguntar, professor, eu estou utilizando o Visualg, estou vendo que quando eu declaro uma variável, lá no meu var, ela já é numérica, ela já é inicializada com o valor 0. Certo, mas nem toda linguagem de programação faz isso. E aí, se você sempre
partir da premissa de que quando você quer um determinado valor inicial para a variável, explicitamente no seu algoritmo você vai fazer a atribuição desse valor para a variável antes de manipulá-la, você tem a certeza de que, indiferente das peculiaridades da linguagem que você vai vir a utilizar, o seu valor inicial está garantido como sendo o que você deseja. Então, no caso ali, eu estou explicitando que, indiferente do valor que o meu interpretador armazene na variável numérica do tipo real quando ela é declarada, eu vou colocar o valor inicial como sendo zero já no meu primeiro comando, e aí eu posso partir da premissa que, né, após essa atribuição, média tem sempre o valor zero, tá bom? Antes, é claro, de eu fazer uma nova manipulação sobre a variável alterando o seu valor. Então vamos lá. Agora sim eu solicito ao usuário que entre com o valor da primeira nota. Leio para a variável nota. Aí aqui está o detalhe, ó. Agora eu vou acumular essas notas em média. Então, vou ter uma operação de atribuição que vai atualizar o valor de média. Então, média vai receber o quê? Eu consulto o valor de média, que eu atribuí, né, com o valor inicial como sendo zero, e somo ao valor da primeira nota fornecida. E aí, média vai passar a ter agora, então, o valor da primeira nota fornecida. Solicito o valor da segunda nota ao usuário através do escreva, que apresenta a constante caractere entre com a segunda nota na saída padrão, e faço a leitura do valor agora para nota. Então notem que eu não perdi o valor da primeira nota, que foi lido aqui, pois eu já acumulei em média. E agora eu sobrescrevo o valor da primeira nota com o valor da segunda, e aí vou acumular este valor em média. Então média vai receber o valor que eu tinha em média, que era o da primeira nota, somado ao da segunda nota que eu acabei de receber, e a soma dessas duas notas agora vai atualizar o valor de média. Tá certo? Aí eu solicito ao usuário agora o valor da terceira nota, faço a leitura para a variável nota, e aí acumulo esse valor em média. Então média vai receber o que eu tinha em média, que era o somatório das duas primeiras notas, com o valor da terceira nota. O somatório dessas três primeiras notas agora vai passar a ser o novo valor de média. Solicito então o valor da quarta nota para o usuário e leio para a variável nota. E agora eu acumulo, né? Então média vai receber o que? Tinha lá o somatório das três primeiras notas e agora vai ser acrescido o valor da quarta nota e eu vou passar a ter em média então o somatório das quatro notas. E escrevo então agora na saída padrão a constante caractere. A média aritmética entre as notas, dou um espaço, aí vai ser fornecidas apresentado, e aí por fim eu faço o cômputo da média, eu já tenho o somatório em média, só preciso dividir por 4. E assim como eu fiz anteriormente, vou reservar 5 colunas e 2 dígitos, vou determinar como 2 dígitos de precisão a precisão que eu vou ter para apresentar esse valor. Tá certo, pessoal? Então agora, palavra reservada, fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Pessoal, a gente vai agora para mais uma variante. Só que antes de falar dessa variante, ela é uma otimização do que a gente está vendo aqui. Aí o que eu quero destacar com vocês? Vocês percebem que eu inicializo média com 0, depois leio a primeira nota para a variável nota e aí atribuo a média? O valor da nota que eu li, porque eu somo com 0 não altera o valor. Então eu posso otimizar isso. Não é? Eu já posso fazer a primeira leitura direto para a média. E aí eu não preciso dessa atribuição e não preciso desta atribuição com a soma aqui. Então posso eliminar essas duas primeiras operações de atribuição, executando o meu primeiro layer e armazenando o valor em média. E é isso que a gente vai ver agora na variante que eu vou apresentar. Então, palavra reservada ao algoritmo como de costume, constante caractere que vai dar nome ao algoritmo, nesse caso 3.3, a terceira variante, para o meu exercício 3. Palavra reservada var, vou me valer de duas variáveis, então, ambas do tipo real e com identificadores, respectivamente, nota e média. Fecho a seção de declaração de variáveis, palavra reservada início, e dou início à minha seção de comandos. Eu vou solicitar a primeira nota ao usuário e leio esse valor para a média. Depois solicito o valor da segunda nota, através do escreva, né, para o usuário, e leio o valor agora para a nota. Aí sim eu vou acumular em média. Né? Eu tinha lá o valor da primeira nota em média, consulto, somo com o valor da segunda nota e acumulo em média, armazeno em média. Solicito o valor da terceira nota, leio para a nota e agora acumulo esse valor em média. Então, média tinha um somatório das duas primeiras notas, agora vai ser acrescido o valor da terceira nota e esse novo valor é armazenado em média. Solicito então o valor da quarta nota, faço a leitura para a variável nota e agora acumulo em média. Então, média vai passar a ter agora o somatório das quatro notas. Tenho então meu escrevo,
que vai apresentar a constante caractere. A média aritmética entre as aí eu completo, né? No próximo escreva, tas fornecidas espaço. E aí eu vou apresentar agora o resultado da expressão lógica média dividido por 4. Tá bom, pessoal? E aí eu vou também utilizar a reserva de 5 colunas e determinar 2 dígitos de precisão para apresentar o valor obtido através do cômputo da minha média. Palavra reservada fim algoritmo. Bom, pessoal, vamos agora para o enunciado do nosso quarto exercício da nossa videoaula de hoje. Então, o enunciado é: elabore um algoritmo que calcule a área de um círculo. Sou um cara legal, né? Vou lembrar a vocês, né, a fórmula para a obtenção da área do círculo. Então, a área de um círculo é obtida através da expressão aritmética π vezes raio ao quadrado. Tempinho para vocês. Bom, pessoal, uma leitura adequada do nosso enunciado faz com que a gente perceba que, basicamente, o que nós devemos fazer? Calcular a área de um círculo. Então, qual é a entrada que nós vamos receber para esse processamento? O valor do raio. Qual a saída que nós vamos gerar? O valor da área. Qual o processamento que nós devemos adotar? Solicitamos o valor do raio, fazemos a leitura do mesmo, fazemos o cômputo da área e apresentamos na saída padrão esse valor. Tá certo? Quantas variáveis nós vamos utilizar nesse processo? Então vamos lá. A gente vai precisar de uma variável para armazenar o valor do raio. Podemos ter uma variável a mais para armazenar a área, né, o valor da área computado. Podemos ter uma variável a mais para armazenar o valor que nós vamos utilizar para π. No caso, a gente pode utilizar, por exemplo, um valor com 6 dígitos de precisão, tá certo? Então 3.141592, por exemplo. Então vamos agora para a elaboração do algoritmo. Então, como de costume, palavra reservada algoritmo, passo constante caractere agora que vai dar nome ao algoritmo, no caso, exercício 4.1, palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis, e aí eu tenho agora, então, a declaração de 3 variáveis, todas do tipo real, com identificadores, respectivamente, raio, área e π. Palavra reservada início, notem que eu coloquei o I maiúsculo ali, só para deixar claro que não é sensível ao caso, né? Depois eu começo então a minha sessão de comandos. O primeiro comando que eu vou ter vai ser a inicialização da minha variável π, né, com o valor que eu vou utilizar para π. Como eu mencionei, vou usar 3 dígitos de precisão. Então vou atribuir à variável π o valor 3.141592. Na sequência tem o meu escreva, né, onde eu vou apresentar na saída padrão a constante caractere entre com o valor do raio. Então estou solicitando ao usuário que entre com o valor do raio. Com o meu comando leia, eu vou ler um valor através da entrada padrão fornecido pelo usuário e armazenar na variável raio. De posse, então, do raio, eu posso fazer o cômputo da minha área. Então, minha área vai ser calculada consultando o valor da variável π, né, que eu tenho lá, multiplicando por raio e multiplicando o resultado por raio. E aí o valor da variação dessa expressão aritmética eu vou armazenar na variável área. Na sequência agora, então, eu vou apresentar, né, o resultado desse cômputo na saída padrão. Então, tenho primeiro a constante caractere ali, área do círculo, 2 pontos, e aí eu consulto o valor da minha variável área e apresento na saída padrão no meu monitor. Por fim, palavra reservada, fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes dessa solução. Lembre-se que a gente está fazendo uso do Visualg. O Visualg é um editor que ele marca, né, alguns elementos do meu algoritmo com cores, né, específicas, às vezes com sublinhado, itálico e assim por diante. Quero chamar a atenção para vocês que, fora as palavras, né, reservadas que nós estamos habituados a ver grifadas, a gente pode perceber ali, ó, que o PIP está como uma palavra reservada. Isso vai gerar um erro na hora de interpretação. Por quê? Porque para o Visualg, π é uma palavra reservada que já está associada à constante π, tá bom? Então isso vai gerar um problema. Outro detalhe ali, ó, eu chamo a atenção para raio vezes raio. Nós vimos que existe um operador específico para exponenciação. Então posso diretamente elevar o raio ao quadrado, tá certo? Então vamos fazer esses ajustes. Tenho aqui então a variante 4.2, né? É o nome do meu algoritmo, exercício 4.2, a segunda variante de solução para o meu exercício 4. Então notem que eu alterei, né, o identificador π, que era uma palavra reservada para constante, pois, né, o Visualg não vai aceitar para nomes de variáveis
palavras reservadas, tá certo? Então fiz a alteração. E também tenho aqui a alteração que não está mais raio vezes raio, então estou utilizando o operador de exponenciação agora. Então é raio elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Mas eu ainda chamo a atenção para vocês a esse detalhe. Para que eu vou declarar uma variável para atribuir um valor constante a essa variável? 3.141592 já é uma constante, eu não preciso da variável. Eu posso ter esta solução aqui como variante. Ó. Eu já tenho aqui a minha constante, que representa o π, e vai ser multiplicado por raio ao quadrado. Tá bom? E por que não, agora que eu já sei disso, né, gerar minhas soluções para os algoritmos que eu vou utilizar o Visualg para interpretar e executar, já colocar a palavra reservada π para representar a constante π. Tá bom, pessoal? Nossa videoaula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram até aqui e até a próxima, pessoal.